Olá, pessoas programadoras, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês array e loop for of, for in e while. Essas questões de loops, mas de um jeito diferente, JavaScript, tá bom? A gente vai começar aprendendo o que é um array. A gente já aprendeu que a gente pode guardar dados, por exemplo, número, dentro de variáveis, certo? No caso não é letra, é nome. Isso é um jeito de guardar dado. Eu estou guardando um número e eu estou guardando uma string, o número dentro da constante número e a string dentro da constante nome. O array, ele é um jeito de guardar dado de um jeito diferente. Como assim? Se eu criar uma constante, lista de carros, ao invés de eu fazer, por exemplo, constante carro 1 recebe e die, e 1 die. Constante carro 2 recebe Fiat, carro 3 Ford, constante carro 4 recebe Chevrolet. Ao invés de eu fazer uma linha e uma constante para cada um, o array é um jeito de organizar essa quantidade de dados de um jeito diferente, colocando todos eles dentro desses colchetes. Consigo colocar vários dados em uma única constante. E você me pergunta, tá bom, e se eu quiser acessar a Fiat? Um array, vocês têm que imaginar, é como se fosse uma caixa reta assim. A gente coloca várias caixas dentro. Cada caixa de dentro de um array, estão vendo aqui? Cada caixa de dentro de um array tem uma posição. A primeira sempre é 0. E depois a segunda é 1. Depois a terceira é 2, 4, 2, 3. Ó. A segunda é 2, depois 3 e depois 4. As coisas ganham posições. Hyundai é a posição 0. Até vem aqui, ó. Hyundai é a posição 0. Fiat é a posição 1. Ford é a posição 2. E Chevrolet é a posição 3 desse array. Ok? E aí, para você, por exemplo, chegar em Fiat, você precisa fazer o seguinte. Eu vou fazer um console.log. Você tem que dizer de qual array. E você tem que fazer assim, ó. E dizer de qual posição. No caso do Fiat, é a posição 1 desse array. Como você pode ver, a Fiat é a posição 1 desse array. Quando eu rodar esse código, ele vai aparecer Fiat no terminal. Isso é um array. E você pergunta, João, array só é string, só aspas? Não. Array pode ter um número 10, pode ter um null, pode ter um true, pode inclusive ter um outro array dentro dele. E isso aqui também terá suas posições. Posição 4, posição 5, posição 6 e posição 7. Cada um tem uma posição. E aí, por exemplo, se eu quiser acessar esse 10, é a posição 4. Um jeito de organizar dados. Isso é um array. Não tem nada além disso. Não compliquem a visão de vocês para além disso. O que é um array? Array é isso, tá bom? Eu vou comentar isso com o console.log só para ele não ficar executando aqui quando eu rodar meu código. Ok, agora que eu expliquei o que é um array para vocês, eu vou criar um novo arquivo. Só para ficar mais fácil. E agora eu vou explicar o que é o for normal, ele puro, e o while. Vou explicar para vocês o que é uma estrutura repetitiva em JavaScript. Bem, olhem aqui para minha mão.
Eu tenho 10 dedos, óbvio. Se a gente... Vamos olhar só na mão esquerda, tem 5 dedos. Se você fosse contar os dedos da esquerda para a direita, você ia contar 1, 2, 3, 4, e quando chegasse no 5 você ia parar, não é? Vamos lá. O while, tá? O while. O while. Ele é como se fosse você contando os dedos. Você precisa dizer, constante, aonde parar. Eu quero que pare em 5. O while, ele vai executar uma condição. Ó, o while executa alguma coisa enquanto uma condição aqui é verdadeira. Por exemplo, se para cada vez que eu conto um dedo, eu reduzo ele, agora são 4, agora são 3, agora são 2, agora são 1, agora são 0. Por exemplo, se eu falar que a condição é enquanto aonde... Vamos fazer. Enquanto quantidade de dedos. Enquanto a quantidade de dedos for maior do que 0, ou seja, enquanto eu não tiver nenhum abaixado, ou seja, enquanto eu não tiver todos abaixados, enquanto a quantidade de dedos for maior do que 0, eu vou imprimir eu estou contando os dedos. Ó, eu vou imprimir eu estou contando os dedos. E eu vou reduzir, ó, vou pegar a quantidade de dedos e eu vou atribuir ela à quantidade de dedos menos 1. Eu vou reduzir 1. Então é meio que tipo assim, ó, vamos simular que você é um robozinho que lê código. Olhem pra mim aqui, minha câmera aqui embaixo, enquanto vocês olham pro código. Eu sou um robozinho que lê código, tá? O que vocês vão fazer? Ó, quantidade de dedos é 5. Beleza, eu sou um robozinho. Enquanto quantidade de dedos não for 0, eu vou fazer isso, tá bom. Quantidade de dedos vale 5. Vamos lá. Eu estou contando os dedos. Quantidade de dedos precisa receber quantidade de dedos menos 1. Quantidade de dedos começa com 5. Menos 1 fica 4. Tá bom. Agora virou 4. Baixei 1. Vou até baixar esse de cá. Baixei 1. Então, um robozinho, como isso é um while, ainda não chegou a 0. Continua sendo maior. Eu vou ler de novo. Eu estou contando os dedos. Vou baixar mais 1. Desculpa. Eu estou contando os dedos. Aí eu desço. Quantidade de dedos, menos 1. Baixar mais 1. Vou ler de novo, porque ainda não chegou a 0. Nesse momento, quantos dedos tem levantado? 3 ainda. Quantidade de dedos aqui ainda é 3. O que eu vou fazer? Vou ler de novo. Eu estou contando, quantidade de dedos menos 1. Desci. Agora ficou 2. Vou ler de novo. Eu estou contando os dedos, quantidade de dedos menos 1. Virou 1. E aí eu vou ler de novo. Eu estou contando os dedos, quantidade de dedos menos 1. Virou 0. Nesse momento, que minha quantidade de dedos é 0 levantado, eu vou ler. Eu vou falar, a quantidade de dedos é maior que 0? 0 é maior que 0? Não é. Então eu vou ignorar e vou seguir a minha vida. Isso é... Nossa, o que é isso aqui? Isso é uma estrutura de repetição. Essa é a while. Enquanto essa condição é verdadeira, eu executo alguma coisa. Você pergunta, João, entendi. Mas vamos fazer um outro exemplo? Por exemplo, se eu dizer que a constante seja número menor que 100, eu tenho 99. Eu vou dizer o seguinte, enquanto número menor que 100, ignora isso que está aparecendo, for de fato menor do que 100, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um console.log e dizer, esse número é menor que 100. E depois disso, eu vou fazer um número menor que 100. Recebe, sei lá, esse número gigantesco. Concordam comigo? E esse código ele só vai ser válido uma vez? Ó, número menor que 100. O número é 99. Número menor que 100 é menor que 100? Sim. Então eu vou imprimir esse número menor que 100 e eu vou lá no número menor que 100 e vou dar para ele esse número gigantesco. Esse número é muito maior que 100.
Então, eu que sou robozinho de código, vou voltar e vou ler de novo. Número menor que 100 é menor que 100? Agora esse número menor que 100 é desse tamanho aqui, ó. Não é? Não ignoro. Isso é a estrutura de while. Ok? Agora vamos pro... Eita. Agora vamos para o que é a estrutura do for. Tá? O for é muito parecido com o while. Só que enquanto o while faz alguma coisa até enquanto essa condição for verdadeira, o for ele é meio diferentinho. Vamos lá pro for. O que é o for? A estrutura do for ela é feita para ser da seguinte forma. Vou descer minha câmera um pouquinho para vocês. A estrutura do for é feita para ser da seguinte forma. O for ele abre assim for e ele fala disso, enquanto isso for verdade, até aí, nesse ritmo. O que isso significa? Essa estrutura do for, disso, enquanto isso aqui for verdade, nesse ritmo. É o jeito que a gente cria um contador. Como se você fosse contando 1, 2, 3, 4, 5 e eu parasse no 5. A gente vai criar um contador aqui agora. Como? O for, ele tem essa estruturinha. Ele fala disso, desculpa, ele tem que ser com ponto e vírgula assim, ó. Disso, então, enquanto dedos levantados, desde dedos levantados igual a 0, disso, ou pode ser desde dedos levantados sendo igual a 0, desde 0, então. Enquanto isso aqui for verdade, enquanto dedos levantados for menor ou igual a 5, eu vou somar mais 1 a cada vez que eu executar isso aqui. Vou repetir. Começando ou desde dedos levantados igual a 0, desde 0, você precisa declarar essa variável para você poder usar depois, tá? Desde dedos levantados igual a 0, enquanto a quantidade de dedos levantados for menor ou igual a 5, ou seja, a partir do momento que vira 6, por exemplo, ele morreu. Eu vou somar mais 1. Isso vai ser tipo assim, ó. Essa estrutura dessa função, imagina que aqui dentro tivesse escrito levantar um dedo. Isso aqui não existe, mas eu vou fazer aqui na tela para vocês. Então, mais ou menos assim, ó. Começando de 0, enquanto dedos levantados for menor ou igual a 5, eu vou somar mais 1. Eu vou executar levantar um dedo. Levantei. Agora dedos levantados é 1. Ainda é menor ou igual a 5. Então eu vou executar de novo. Virou 2. Agora dedos levantados é 2. Ainda é menor ou igual a 5. Vou fazendo. Eu vou chegar no 5. Tal. Dedos levantados é igual a 5. 5 é menor ou igual a 5? É. Vou executar de novo. Virou 6. E agora que virou 6? Dedos levantados é igual a 6. 6 é menor ou igual a 5? É maior. Então, ó, morreu. Vou seguir minha vida. E aí você me pergunta, legal, me dá um exemplo real. O exemplo real é isso aqui, ó. Começando de 0, enquanto dedos levantados for menor ou igual a 5, ele vai somar mais 1. Quando eu executar esse código, ele vai aparecer na minha tela. A quantidade de dedos é 0, 1, 2, 3, 4, 5. E se eu mudar o nesse ritmo? E se eu fizer de 2 em 2? E se cada vez que eu fizer isso eu levantasse 2 dedos? 2, 4, 6. O que ia aparecer no console? Aparecer... Bem, desculpa que eu executei da forma errada, pessoal. Perdão, é só porque eu tô dando vários exemplos aqui. Vai aparecer 0, porque começa no 0, ele já começa executando uma vez, tá? Começou no 0, 0. Ele executou uma vez, dedo é 0. Levantou 2, dedo é 2. Levantou mais 2, dedo é 4. Levantou mais 2, dedo é 6. 6 já é maior do que 5. Então quebra. Então continua a minha vida. O for é feito para isso. Você me pergunta, o for é muito parecido com o while, né, João? Sim, ele é muito parecido com o while. Tá? Se eu, por exemplo, olha só. Tá vendo aqui? Só que aqui, por exemplo, no while, eu falo que enquanto a quantidade de dedos, eu tenho que declarar essa constante, né?
enquanto a quantidade... Eu declaro ela aqui. Deixa eu deletar daqui de cima. Só um minutinho, pessoal. Eu declaro que a quantidade de dedos é 5. Enquanto ela for maior do que 0, estou contando os dedos menos 1. Estou contando os dedos mais quantidade de dedos, por exemplo. Eu vou rodar isso aqui e vamos ver o que acontece. É o que eu... Parei const, tem que select. Vamos rodar aqui, ó. Tem que select, porque toda vez eu subtraio 1, tá vendo? Inclusive foi um erro lá em cima, mas eu acho que vocês vão entender. Olha lá, estão contando os dedos 5, 4, 3, 2, 1. Aqui tá ao contrário. Aí se eu fizer, por exemplo, enquanto maior igual, começando de 0, soma mais 1. Vamos ver? Olha lá. Pera aí. É só uma questão de lógica. É uma questão de lógica. Quando for maior do que 0, maior do que 5, 0, dá mais 1. Um minutinho. Só inverter. Estou contando os dedos 0, 1, 2, 3 e 4. Ele faz a mesma coisa do for, só que ele é mais bugadinho de você fazer, diferente do for, por exemplo. Ele é uma estrutura de repetição. E, por exemplo, eu consigo sim definir o passo aqui dentro. Por exemplo, se eu fizer com mais 2, ele vai pular de 2 em 2. Olha lá. Peraí, desculpa, é que eu tenho que selecionar tudo isso aqui. Olha lá. 0, 2 e 4. Mesma coisa que se eu rodar o de cima, esse for, por exemplo. 0, 2 e 4. 0, 2 e 4. Funciona muito parecido. Só que o negócio do while pro for é porque, assim, sinceramente, olha o tamanho do while. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o tamanho do for, 3. O while, vocês vão chegar a usar ele é mais pra enquanto alguma coisa for válida. Por exemplo, enquanto o usuário não tiver inserido a senha. Enfim, o while, ele tem os usos dele. É muito parecido com o for. O que você faz com o for, você faz com o while. Mas geralmente o for é o que vocês mais vão usar. Então vocês entendam, vamos voltar. Qual que é a estrutura do for? Eu vou até descer minha câmera. Ai, minha câmera estava na frente, pessoal. Desculpa, vocês não estavam vendo. Eu tinha feito o seguinte, né? O while aqui, ó. Eu construí um while. Esse while aqui faz a mesma coisa desse for, tá? Vocês podem ver que... Ah, vocês estavam até vendo o resultado aqui no console, mas não estavam vendo, né? O negócio de cá. O while, ele faz a mesma coisa, 0, 2, 4. Só que ele escreveu bem mais código. Escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Enquanto o for só tem 3. O while, ele faz a mesma coisa. Enquanto essa condição for verdadeira, ele executa isso aqui e soma mais. Só que o for, por exemplo, essa questão de somar é colocada dentro do próprio for e não dentro da função. E essa questão de onde começa também é dentro do próprio for. O for ele é mais embutidinho, o for é mais bonitinho, mais organizadinho. Entendem? O for tem essa única diferença, tá? Que ele é mais organizadinho, ele é mais embutidinho. Tranquilo? Beleza. Esse é o for. Ele é usado para isso, para criar uma estrutura de repetizione, ok? Então tá bom, pessoal. Agora que eu ensinei para vocês o que é o for e o que é o while, eu vou me focar no for. Vamos fazer uma força bruta aqui com vocês. Eu vou fazer outros fors aqui que vai vir da minha cabeça. Por exemplo, for. Vamos brincar junto. Enquanto número, quantia de maçãs... Vamos lá, começa no 0. Enquanto a quantia de maçãs for menor ou igual a 10, eu vou fazer quantia de maçãs mais igual a 1. Eu vou ficar somando 1. Eu vou colocar aqui a quantidade de maçãs é a quantidade de maçãs. Vamos rodar, por exemplo, e aí vocês vão ver. Ele vai, quantidade de maçãs é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Eu poderia ter colocado, por exemplo, enquanto for menor do que 5. For menor que 5. Opa, desculpa, é que eu tenho... Para o pessoal, eu só tenho que selecionar isso aqui. A quantidade de maçãs é 0, 1, 2, 3 e 4.
Então, por exemplo, e se eu quisesse pular de 2 em 2 até que seja menor do que 10? Enquanto for menor do que 10? 0, 2, 4, 6, 8, 5. E se eu quiser pular de 5 em 5? Eu acho que só vai imprimir 0 e 5. 0 e 5, que daí mais 5 vira 10. 10 não é menor do que 10. 10 é igual a 10, então ele já quebra. Por exemplo, se for pulando de 3 em 3, acho que isso aqui vocês já entenderam, né? Vamos lá, 0, 3, 6 e 9. Daí 9 mais 3 já dá 12, 12 é maior que 10. Isso é uma estrutura de repetição, um for. Ele é feito para isso. Aí muitas pessoas se confundem quando misturam for com objeto. Mas eu vou explicar para ficar fácil para vocês. Eu vou voltar para os meus objetos. E aqui eu tenho o meu objetinho lindo e maravilhoso. Meu objetinho aqui, ele é lindo e maravilhoso. Vamos brincar com esse objeto aqui. Esse meu objeto, lista de carros, ele tem as posições 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É muito interessante, ó. Maçã 0, maçã 3, maçã 6, maçã 9. Aqui também tem uns númerozinhos. Então vamos brincar com isso aqui. Qual que é a ideia do for? Misturando ele com array. Vou dar um segredinho para vocês. O array, ele tem uma funçãozinha. Você pega o nome dele e faz .length e ele me retorna o tamanho do array. Vamos ver. Aqui funcionando. Imprimiu 8. Aí você fala, é só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se realmente são 8 posições. A primeira posição é 0, mas assim, são 8. Existem 8 coisas aqui dentro. Então, com o lista de carros.length, eu sei o tamanho do meu array. Eu sei até onde ele vai. Até onde ele vai. Eu vou começar a marcar isso aqui, ó. Até onde ele vai. Até onde o meu array vai é o tamanho dele. Até onde ele vai. De onde? O meu array começa em 0. De onde? Até onde? De quanto em quanto? Essa é a mistura do for com array. Eu posso chegar num for, declarar uma posição, posicão, começando em 0, 0, 0. Como é que eu essa tela? Print screen. 0. Começando em 0. Até aonde? Até o tamanho dele. Até que a posicão seja menor que o tamanho. Por que posicão menor que o tamanho? Porque daí vai chegar só até 7. Porque 7 é o último index. 7 é a última posição. Pegando posicão e somando 1. O que eu vou fazer? Soli.log. Estou na posição. Meu Deus, mano. Ora é a Alexa, ora é o Google. Estou na posição. Posição. Vamos rodar? Vamos ler aqui o que aconteceu. Desculpa. Não é posicão. Até que posicão seja menor que o 8, né? Mas a posicão no caso é a lista de carros.length. Vou explicar pra vocês. Vamos ver ali. Roda. Desceu nada, meu amado. Nada. Nada, nada, nada. Quanto a posição.length for menor do que 8. Gênio da lâmpada. Nada de novo? Posicão mais igual a 1. Estou na posicão. Lista de carros. Quanto a posicão. Desculpa. Ficar pra vocês aqui. Vou deixar esse erro aqui na gravação. Não tem problema não. Seguinte. É o seguinte. Começando de 0, 0. Até o tamanho, até que a minha posicão
minha posição seja menor do que o tamanho. Por quê, João? Porque o tamanho é 8. A última posição é 7. Por isso tem que ser menor, menor. Porque daí, ó, nessa posição menor do que length, imagina que lista de carros.length é 8. Posição vai até 7. Porque se der 8, 8 é igual a 8, então não vai executar. Então ele vai até 7. Por isso que é posição seja menor do que lista de carros.length, que é 8. Então vocês têm que imaginar o seguinte. De onde? De 0 até... Enquanto, né? Enquanto isso aqui for válido. Até que posição seja menor... enquanto posição for menor do que o tamanho do array, eu vou somar na posição mais 1. Então, o que isso aqui está fazendo? É, tipo, fazer aquilo ali. Fazer isso ali em cima. E fazer isso aqui, ó. Posição. 8. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que eu não estou travando em 8. Eu estou dizendo que eu quero ir até o tamanho do array. Olha só, o que isso aqui vai executar quando eu rodar? A posição é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando eu rodar isso aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A única coisa que eu falo é deixar dinâmico esse 8. Porque imagina que eu adiciono mais um item aqui, vira 9. Agora é 9. Eu tinha que vir hardcode e trocar pra 9. Mas eu sou esperto, eu boto lista de carros.length. Daí ele sempre pega o tamanho do array. Tamanho, no caso aqui, o tamanho é 8. Vai até o index 7, porque começa do 0. Vai somando aqui pra você ver que vai dar 8. Então até o tamanho 8, até o tamanho, até o oitavo elemento. Até o oitavo elemento, que tem a posição 7. O oitavo elemento tem a posição 7, por isso que é até menor do que 8 aqui no caso. No caso é menor do que lista de carros.length. Esse fora aqui de baixo e esse fora aqui de cima, eles são tão iguais que vocês nem viram o console mudar, mas mudou. O for, ele é feito igual, ele é um contador, só que eu tô contando a posição do meu array até acabar ele. E eu tô imprimindo a posição. Aí tipo, tá bom, João. Beleza. Mas eu podia imprimir outra coisa, né? Claro. Eu podia imprimir... Como que eu acesso, por exemplo, aquele Hyundai? Na lista de carros na posição 0, eu poderia, por exemplo, imprimir lista de carros na posição que eu estou no meu contador. Logo... Ah lá. Hyundai, Fiat, Ford, Chevrolet, null, true. E o último é um array vazio, por isso que não apareceu nada. Vamos fazer mais. Com esse fora aqui. Você pergunta, João, você fala assim, João, esse troço é muito feio, mas eu entendi que ele anda no array. Eu vou responder pra você, é muito feio mesmo. É muito feio mesmo. Sério. É. E do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima, funciona aqui embaixo também. Que essa posição, ela tá dentro desse fora. Então se eu rodar, vai até, eu vou comentar, eu deletar de cima, vocês podem ver que agora eu travei em 8. Deletar o console e rodar, vai rodar igual. Só que agora tá travado em 8. Se eu mandar ir até 9... Não, fazer o contrário. Imagina que o array aumentou uma posição. Olha o que vai acontecer com o meu código. Boom! Cadê ele? Explode, por favor. Vá até... Agora o meu negócio tem 9, vai até 8. Ele não vai explodir. Só que ele não vai imprimir novo. E se eu fizer o contrário? Se eu sem querer, vim reduzir um tamanho aqui no meu. Agora ele não tem mais o tamanho de 8, tem o tamanho de 7. Vai só até o index 6. Vai dar undefined. Que não existe. A última posição que eu busquei aqui foi 7. E quando chegou em 8 eu parei. Então foi 7. Não existe. É por isso que eu sou mais esperto que todo mundo, escrevo lista de carros.length, porque daí ele vai sempre pegar o tamanho do array, não importa. Se eu adiciono mais um, vai até o true. Se eu tiro um, agora vai até o null, por exemplo, olha lá. Até o null. Ou se eu adiciono, sei lá, mais 300 ali dentro. Não importa mesmo. Eu tenho dinâmica nisso. Meu negócio sempre vai funcionar porque eu estou usando lista de carros.length.
em vez de travar um número. Falei muito de for, normal. Isso é o for. O for, ele é usado para fazer outra coisa. Ele é usado para contar. Disso, enquanto isso aqui for verdade, nesse ritmo aqui você faz isso. Só que a gente pode falar disso, enquanto isso aqui for verdade, nesse ritmo aqui você faz isso. Tá bom? Agora eu vou ensinar para vocês um outro jeito de escrever essa mesma bagaça. Só que, sincerão, muito mais bonito. Vou apresentar o for of. O for of é igual esse for de cima. Só que vocês estão vendo que a gente precisa falar lista de carros na posição? O for of, ele já faz isso para você e guarda dentro dessa variável carro. Carro aqui é a mesma coisa que aqui em cima, a lista de carros na posição. A mesma coisa. É a mesma coisa. Só que ele guarda dentro desse carro para ficar mais bonito. Legível. Outra coisa que ele guarda também, tem toda essa tua lógica aqui para falar até onde vai e contando de quanto em quanto. Ele esconde isso de você, você não precisa se preocupar com isso, tu só se preocupa com o carro. O que é carro aqui, ó? Quando começa a ler, o primeiro carro é Hyundai. Aí eu vou imprimir, estou na posição Hyundai. Li uma vez, eu vou voltar. Agora o carro é Fiat, estou na posição Fiat. Agora é Ford, estou na posição Ford, Chevrolet. E assim ele vai até acabar. O for, ele é a mesma coisa que esse de cima, mas ele é muito mais fácil. Entendem? Agora vamos ver a diferença. Let. Vou escrever até carro, só que eu vou colocar in. Vamos ver a diferença? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar o off. Comentar o off. E vou comentar esse cara só para eles não rodarem, tá, pessoal? Vamos rodar o in. Vamos ver o que aparece no console. Isso mesmo, pessoal. A posição. Enquanto o for off pega o valor da posição, no caso Hyundai, Fiat, Ford, Chevrolet, 10 no Hyundai, Fiat, por aí vai, o for in pega a posição de fato, em vez de ficar passando posição. O index, a posição, o número. O número, 0, 1, 2, 3, o número de baixo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em vez de pegar Hyundai, Fiat, Ford, Chevrolet, 10 no Hyundai. Então, eles têm essa diferença. O in pega o número, o off pega o valor desse número. Olha lá, Hyundai, Fiat, Ford, Chevrolet, 10 null. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pega o index. Esse é o in e o off. Pergunta, João, por que eu vou querer usar o in? O off é tão bonitão. Ah, velho, não sei. Uma hora vocês vão dar um uso pro in. Tá bom? Esse é o for off. Esse é o for in. Tá bom? Eu nem mostrei o for off funcionando pra vocês. E esse é o for. Esse for off aqui, ó. Esse é o for normal. Esse for off e esse for faz a mesma coisa. Esse for de cima, ele pode fazer a mesma coisa que esse for in se ele só imprimir isso aqui, ó. Posição. Agora ele faz a mesma coisa que esse for in. Agora ele faz a mesma coisa que esse for off. É só essa questão aqui. De pegar na lista de carros na posição. Tá bom? Entenderam? Pratiquem. Como que vocês vão praticar? Bem. Vamos praticar junto aqui. Tá junto? Agora vai entrar na prática. Acabou. Esse é for e while. Acabou. Esse é os fors. Vou fazer o seguinte. Eu não vou usar esse for aqui de cima mais. Não vou. Porque não tem necessidade de usar esse for para mexer assim com o array. Ele é muito feio. Eu vou usar o for off e o for in com vocês. De vez em quando eu uso esse aqui de cima. Vamos lá. Exercícios.js.
Vamos lá. Eu vou criar alguns arrays. Constante, comidas. Deixa eu só... Legal. Meu copilote, tá ligado. Comidas, constante, carros. Eita, não, bebê. Faz assim pra mim, vai. Constante... Não. Pecas de computador. Oh. Beleza. Eu tenho vários arrays, não é? Ok, legal. Se eu quiser imprimir na minha tela todas as comidas, for let comida de comidas. Console.log comida. Olha lá. Pizza, frango, carne, macarrão. Se eu quiser imprimir a posição de cada uma dessas comidas, for let posição da comida of comidas. Desculpa, é in comidas. 0, 1, 2 e 3. Se eu quiser usar o for feio, quero usar o for feio para imprimir a comida. Esse mesmo for, mesma coisa que o for off faz. For começo da posição 0. Vou até que a posição, enquanto a posição for menor do que comidas.lang th, vou fazendo posição mais igual a 1. Vou fazendo a impressão de comidas na posição que eu estou. Vou comentar esse aqui de cima e vou executar o código para vocês verem, olha só. Pizza, frango, carne e macarrão. E agora eu vou comentar esse aqui de baixo e vou executar o for off. Pizza, frango, carne e macarrão. João, e se eu quiser fazer o bagulho do forim? Bem, em vez de pegar comidas na posição que eu estou, simplesmente imprima a posição. Agora eu vou comentar esses dois aqui de cima pra gente ver ele funcionando. 0, 1, 2, 3. E agora eu vou usar o in em vez do de baixo. 0, 1, 2, 3. Tá bom, João. Se eu fosse aplicar para os outros, hein? Bem, vamos fazer o for off do carros? For let carro de carros. Por que eu estou chamando de carro no singular? Porque Ford é um carro. Os carros são todos eles juntos. Singular, igual no português, pô. Só no português. Olha lá. Vou rodar. Vai imprimir todas as comidas, macarrão, e depois vai imprimir lá. Ford, Fiat, Volkswagen e Honda. Simples. Vamos fazer uma coisa mais complexa? Bem, aí já vai usar a função, acho que já vai fugir um pouco do assunto. Mas eu vou mostrar. Se eu quiser criar uma função que pega o meu array e imprime todos os valores dele. Imprimir na tela. Imagina que eu vou para, sei lá. Eu quero que chega assim. Eu quero que você imprima todos os valores de comidas na tela. Como é que eu posso fazer isso? Por favor, Copilot não vem da pitaco. Vamos lá. Function. Impressor de elementos de arrays. Recebe um array. Ele vai fazer um for let elemento, no caso, let item do array. O item do array, que é tipo, igual aquele for comida de comidas, imprimir a comida. Só que no caso eu não sei se é comida, se é carro, se é a jossa que for. Não sei nem quem que é o... Vai vir um array, mas eu não sei se vai vir comida, carro ou peça de computador. Então eu chamo de item. Eu vou fazer o console.log no item. E agora eu posso usar impressor de comidas no arrays comidas. Impressor no comidas de arrays carros. Impressor no comidas de arrays peças de computador. Eu vou tirar esse for daqui de cima. Se eu rodar todos ao mesmo tempo, vai aparecer tudo, né? Mas, por exemplo,
impressor de elementos de arrays para peças de computador, por exemplo. Só peças. Olha lá. E se eu quiser por carros, é só usar o de carros. Tá vendo? É isso, pessoal. Isso é o for off, for in, for off e o for normal. For off e for in fazem a mesma coisa que o for normal, só que o for normal é muito maior e vocês vão usar ele mais para outras coisas. Ou se vocês quiserem, porque por exemplo, o for off ele não pula de 2 em 2. Esse for normal eu posso fazer pular de 2 em 2, 5 em 5, 10 em 10. Eu que defino, né? E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado essa dúvida de vocês e que vocês consigam pegar melhor esse negócio do for, tá? Exercício na veia que vocês conseguem. Obrigado, pessoal. Já é 1h37. Tenham um bom dia. Bebam água, comam frutas. Até mais.